meus queridos amigos, nós estamos mais uma vez juntos aí nesse período de reflexões com o momento compartilhar, e o convite que eu trago para vocês então a partir de agora é nós fazermos uma retomada em conteúdos de doutrina. E aí nós vamos pegar o nosso principal manual de doutrina, que é o nosso Catecismo Menor de Lutero, e a gente vai estar dando uma olhada. Então vamos dar uma revisada aí na nossa instrução de confirmandos, que tal, né? Essa é a ideia, tá? De nós irmos aí agora semana a semana estudando, refletindo um pouco sobre esses conteúdos aí dessas 6 partes principais que Lutero organizou no Catecismo Menor, tá bem? Então hoje nós vamos começar com os 10 mandamentos. E aí a cada semana a gente vai ter um mandamento que nós vamos estar olhando e compartilhando aí as ideias aí que de repente podem firmar ou retomar ou realinhar as nossas convicções, as nossas certezas de fé também, tá certo? Bueno, então primeiro os mandamentos, que é o capítulo que Lutero trabalha aqui no Catecismo, nas explicações do amigo de Lutero, que o Catecismo Menor ele foi escrito lá por Martinho Lutero, com explicações do Schwamm, que é o companheiro de Lutero, que faz aquelas explicações, aquele desenvolver, aquele detalhamento dos mandamentos mais tarde, né? O Catecismo de Lutero é muito pequenininho, muito sucinto. E esse Schwamm, então, ele vai agora, através de perguntas e respostas, ampliar os conceitos que Lutero já tinha organizado lá na primeira parte do Catecismo. Então, ali no primeiro, nessa parte, o Schwamm começa falando sobre a primeira parte principal, os 10 mandamentos, tá? Ele pergunta, a primeira pergunta que ele faz ali, então, que são os 10 mandamentos? Essa é a pergunta que está lá no Catecismo, para que a gente possa ter uma base comum. E ele responde: os 10 mandamentos são a vontade de Deus ou a sua lei, na qual Deus nos diz como devemos ser e o que devemos fazer ou deixar de fazer. Tá? Então, antes da gente entrar aí no assunto de cada um dos mandamentos, é importante a gente saber do que estamos falando, do que estamos tratando. Então, 10 mandamentos é a expressão da santa vontade de Deus, o que devemos fazer ou deixar de fazer. Isso precisa estar claro, né? Ele não é um código apenas, né, para que a gente tenha aí orientações éticas, morais e, enfim, dessa natureza. Estamos tratando da santa vontade de Deus, que sim, vai compor a nossa base de procedimentos éticos, de procedimentos morais, né, de procedimentos de fé, mas é importante que a gente saiba que não é tipo um código comum, um código civil, né? Ele é um código moral, sim, mas é um código constituído da santa vontade de Deus. E aí o Schwamm ele sempre já vai colocando versículos bíblicos, né, que justificam esses pensamentos. E essa resposta ela vem de olhar para versículos bíblicos, olhares bíblicos que justificam esse pensamento. E isso eu quero compartilhar com vocês também. Então o Schwamm ele diz lá em Levítico capítulo 19, versículo 2: santos sereis porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Esse é o versículo que Schwamm olha. Então aí está a santa vontade de Deus. Deus quer que nós sejamos como Ele, né? E depois ele diz ali, em Deuteronômio 6, 6 e 7, essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu ensinarás aos teus filhos. Esta é a vontade que eu estou te dando, para que você mantenha no seu coração e para que você ensine os seus filhos. É a santa vontade de Deus. E no Deuteronômio capítulo 10, versículo 4, ele fala assim: então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor deu essas leis a mim. Isso é Moisés falando. Então é Deus quem falou, né? Isso é importante. Foi Deus quem entregou essa vontade, foi Deus quem propagou ou então publicou essas ideias, essas vontades dele, entregando-as a Moisés. Daí o João vai fazer a seguinte pergunta: quando e de que maneira o Senhor nos deu esta lei? E responde assim: Deus escreveu a sua lei no coração do homem quando criou os homens.
Mais tarde escreveu em 2 tábuas, em forma de 10 mandamentos, e mandou anunciar a Moisés. Eu vejo que interessante, né? Deus já havia colocado no coração do ser humano, e parece que isso tinha ficado um pouco ainda, né? O ser humano ficou com dúvidas, porque não conseguiu manter a fidelidade a Deus, tanto que pecou e se afastou de Deus. Então agora Deus escreve isto, e Deus entrega isso por escrito, para que Moisés possa mostrar ao povo e trabalhar esses conteúdos com o povo. E lá em Romanos, então, João encontra o versículo bíblico em capítulo 2, versículo 14 e 15, quando ele diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, aí está a fala de João, né? Que Deus colocou no coração daqueles que creem, e daqueles que não creem também está gravado no coração deles estas leis. Eles têm conhecimento dessas palavras, porque Deus tomou essa decisão de deixar gravado no coração das pessoas. Talvez não tenha o conhecimento das palavras exatas que Deus usou, mas do conceito, sim, existe esse conceito de consciência que Deus deixou gravado no coração, porque essa foi a palavra de Deus, né? Este foi o acordo, esse foi o procedimento de Deus. Deus havia colocado na mente do ser humano, Deus escreveu em tábuas. Mais tarde a gente vai ver que Deus fala de novo: já agora eu escreverei mais uma vez na mente e no coração de vocês, para que vocês não precisem nem ensinar aos seus descendentes, porque já nascerão com isto, com esse conhecimento. Isso Deus também publica na sua palavra. Então todos nascemos com esse conhecimento natural de Deus, que não é suficiente para a nossa salvação, mas existe, para que possamos pelo menos orientar a nossa vida, as nossas escolhas e decisões de uma forma ética, moral, decente e boa. Se não quiser fazer isto, então não é porque está impossibilitado, porque Deus estará sempre ao lado daqueles que querem fazer a sua vontade, ensinará essa vontade e dará condições para que possam cumprir essa vontade. E aí nós temos então a sequência, na pergunta número 11, ele diz assim: qual é o resumo então da primeira tábua? Deus escreveu para Moisés em 2 tábuas. E o João vai dizer, tem um resumo dessas 2 tábuas. As 2 tábuas estão separadas. Historicamente se diz, né? Na primeira tábua 3 mandamentos, na segunda tábua 7 mandamentos. Por que essa divisão de 3 e 7 e não 5 e 5? Então o João vai dizer, a primeira tábua é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o resumo da primeira tábua. Ou seja, o conteúdo da primeira tábua regula a nossa relação com Deus, a nossa relação vertical. E o resumo da segunda tábua, ele pergunta: amarás o teu próximo como a ti mesmo? É a resposta. Ou seja, a segunda tábua são os mandamentos que regulam a nossa relação com o nosso próximo, a nossa existência horizontal agora. Primeiro, segundo e terceiro, relação vertical. Do 4º ao 10º, relação horizontal. Quer dizer que para vivermos bem com o próximo, primeiro temos que ter uma boa relação com Deus. E qual é o resumo de todos os mandamentos? Aí João responde: o resumo principal de todos os mandamentos é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E a outra pergunta, antes de entrar no primeiro mandamento, ele vai dizer assim: a quem se dirige Deus em cada um dos 10 mandamentos? E a resposta é: Deus se dirige a mim e aos demais seres humanos. Essa é a resposta. Deus está falando com a humanidade quando ele publica os 10 mandamentos. Está falando com todos nós, está falando com toda a integridade da natureza humana. Todos os seres humanos estão aí como objetos dessa proclamação. Deus está anunciando para todas as pessoas, não apenas para alguns, não apenas para selecionados, não apenas para com exclusividade para uma raça, o povo, língua, nação. A publicação é para o mundo todo, para a humanidade. Muito bem, então agora começamos com o primeiro mandamento, né? Olhamos, já sabemos que temos então esse pano de fundo, e agora vamos mandamento por mandamento. Então diz lá, a pergunta número 15 do catecismo: que diz o primeiro mandamento? O primeiro mandamento diz assim:
Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E o que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Ponto. O mandamento é simples, é curto, rápido e objetivo. Lutero deixa isto assim. Somente esse conhecimento dessa palavra revelada lá no primeiro mandamento. Né? E esses textos todos, eles estão lá na Bíblia, né? Estão lá no capítulo 20 de Êxodo. Se você quiser depois dar uma olhada, lá estão todos os mandamentos. Tá? Mas aqui agora o João vai começar agora a desdobrar essa palavra. E ele diz assim, então, primeira pergunta, o que proíbe esse mandamento? O mandamento então tem essa ideia, né, de proibição e permissão. O que ele proíbe e o que ele ordena? Então, João responde assim. O primeiro mandamento proíbe toda a idolatria, seja, considerar ou adorar uma criatura como se fosse realmente Deus, isso ele chama de idolatria grosseira, ou seja, temer, amar ou confiar mais em criaturas do que em Deus. Isso ele chama de idolatria disfarçada. Então existem dois tipos de idolatria, de tirar Deus do seu lugar. Aquela grosseira que troca Deus e aquela disfarçada que mistura Deus com alguma outra coisa ali. Tanto uma quanto a outra está na contramão do mandamento, está proibido pelo mandamento. Substituição de Deus por imagens, substituição de Deus por qualquer outro tipo de manifestação de divindade, né, está contra este código do primeiro mandamento. Né? E misturar, quer dizer, eu tenho Deus, eu acredito em Deus, mas eu ainda aposto mais naquilo, dou uma misturadinha, tenho aí minhas misturas religiosas, minhas convicções, que eu coloco tudo do lado de Deus. Negativo, né? O mandamento proíbe. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás nada que esteja no meu lugar. Esse é o ponto, tá? Como que ele afirma, baseado em que ele afirma isso? Ele olha para Isaías capítulo 2, 42, versículo 8, onde está escrito: Eu, o Senhor, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Muito claro, né? Também está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 10. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Isso quando o diabo quis fazer com que Jesus misturasse um pouco alguma coisa. No Salmo 115 está escrito: No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. O que é das mãos dos homens não se mistura com Deus. E aí ele diz também lá no versículo 10 de Mateus: Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então Deus quer exclusividade até dentro da família. Deus sempre em primeiro lugar, né? E não se mistura. Esse lugar é de Deus. Confia no Senhor de todo o coração e não afastes o teu pé não o afaste do teu próprio entendimento. Isso está escrito em Provérbios 3, versículo 5. E aí ele vai então enumerando, falando outros versículos que ele cita como exemplos, como justificativa, para que tenhamos plena certeza de que Deus quer estar em primeiro lugar. E aí ele pergunta, tá, isso é o que proíbe. Tá? Agora a outra pergunta é, o que ordena o Senhor no primeiro mandamento? E a resposta é, devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Essa é a ordenança. Proíbe substituir Deus e ordena manter Deus no seu lugar. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, o texto bíblico diz assim: Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Também diz lá em Salmo 33, 8, tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Essas são as justificativas bíblicas, né? Então, este mandamento dá uma posição bem definida e um lugar exclusivo para Deus em nossa vida. Não é permitido pelo mandamento qualquer tipo de troca, qualquer tipo de mistura
em relação à nossa espiritualidade. Né? Deus está em primeiro lugar, Deus deve ser o que deve ser buscado em primeiro lugar, a confiança em Deus deve ser sempre a coisa mais importante da nossa relação com Ele, e não podemos misturar e não podemos trazer outras coisas para o lugar de Deus. Essa exclusividade Deus exige desde o início, né? Para você ter assim uma melhor compreensão desses textos bíblicos e dessa explicação do Catecismo Menor, você também poderá olhar, eu vou deixar como tema de casa para você, em Daniel capítulo 3, tem lá os 3 homens no forno de fogo ardente, né? Dá uma olhada naquela história, você vai ver como a presença de Deus lá é importante e significativa. E em Gênesis capítulo 22, você vai ver a história de Abraão e a importância de Abraão ter deixado Deus no seu devido lugar. E também você pode abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 6 e ver lá como Daniel estava na cova dos leões e o quanto foi importante ele ter a Deus em primeiro lugar. A proteção de Deus para os homens na fornalha, a proteção de Deus para Daniel e a proteção de Deus para Abraão é resultado da confiança deles e de eles terem deixado Deus em primeiro lugar. Esse é o resultado da nossa confiança. Essas histórias aí nos inspiram a nós mantermos o pé alinhado nesta verdade, nessa palavra. Certo? Muito bem. Então, na próxima semana, a gente avança para o segundo mandamento. Deus abençoe você e permita que você possa ter essa certeza de que tendo Deus em primeiro lugar, de que tendo Deus no lugar certo, você terá a proteção, o amor, a paz e a vontade de Deus. Esse é o Deus que veio, esse é o Deus que morreu em seu lugar na pessoa de Jesus Cristo, esse é o Deus que ressuscitou para que você tenha vida, esse é o Deus que te acolhe, que te ama, que te orienta, que te ajuda. Não é o Deus que te persegue, é o Deus que quer ter um primeiro lugar na sua vida, mas que estará sempre pronto, quer ter o primeiro lugar para poder te amar melhor, para poder te cuidar melhor, para poder te orientar melhor, para poder trazer você para Ele de volta, porque foi de lá que você veio. E Ele te quer de volta. Por isso Ele abriu o caminho para você, o caminho do perdão, da paz, para que quando você, porventura, não cumprir esse mandamento, possa se arrepender, confessar o seu pecado e voltar para a presença de Deus. Como aquele filho que foi acolhido pelo Pai, você será acolhido por Deus também. Tenha certeza disso. Então, na graça e no amor de Deus, a gente permanece ali alinhado com Deus, para que um dia possamos estar assentados com Ele também lá no céu. Deus abençoe essa trajetória aí na sua vida. Uma boa semana para você. Deus abençoe e até a próxima quarta-feira. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Querido Deus e amado Pai Celestial, obrigado por teres o primeiro lugar em nossa vida. Obrigado por seres o nosso Deus, por nos dar consciência do primeiro lugar que Tu deves ocupar na nossa vida. Ajuda-nos a mantermos essa relação contigo, sempre de termos você em um especial lugar na nossa mente e na nossa vida. Concede-nos essa graça, por amor de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe vocês. Até a próxima quarta.